Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Papo Humano. Hoje eu aqui, Cintia Almeida, estou com a Alessandra Schinemann para mais um bate-papo e o assunto hoje é sobre autorização. Vocês podem estar se perguntando, né, o que que tem a ver esse tema nesse canal, nesse vídeo, mas a autorização que a gente está falando é no sentido de se autorizar, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer ir para algum lugar, quer tomar uma decisão, ter uma atitude, e a gente fica esperando um pouco da aprovação dos outros, né? E isso nos faz travar às vezes, né? Faz com que a gente não saia do lugar. E na maioria das vezes a gente tem essa preocupação, essa impressão da necessidade dessa autorização por nós mesmos, é nossa impressão sobre isso. Às vezes as pessoas não estão ali para nos julgar ou nos atrasar nesse sentido, e a gente fica esperando essa aprovação do outro, né? E muitas vezes é real essa espera dessa autorização, mas às vezes ela não vai acontecer nunca, né? Muitas vezes a gente espera, às vezes, a autorização de um pai, de uma mãe, do marido, da esposa, do companheiro, de quem quer que seja, e a gente fica naquela esperança, né? Ah, quando ele me autorizar, no sentido de quando ele aprovar, quando ele me apoiar, quando, né? Quando, e às vezes isso nunca vai acontecer. Então a gente precisa começar a analisar, tomar essas atitudes por nós mesmos, né? Sem precisar dessa autorização do outro, ter essa segurança de ir por você mesmo, né? Com a segurança de que aquilo que você quer, mesmo que ninguém me apoie, mas eu vou. Porque se é o que eu estou sentindo, se é o que meu coração pede, se é essa sensação boa que eu estou tendo, eu vou, independente dos outros acharem que está certo ou não. Né, Ale? O que que você acha sobre isso? É isso aí, Cintia, não, faz muito sentido, né? Porque a gente acaba travando, né? Como você falou, esbarrando ali nessa necessidade, né, de aprovação, né? De algumas pessoas que são importantes para você, né? E aí, refletindo até sobre esse assunto, Cintia, que vai muito de encontro com vários outros assuntos que a gente vem discutindo aqui no canal, né? Até na questão das feridas emocionais, né? Me remeteu agora a esse assunto, porque isso vai se criando desde criança, né? Ali, é, na formação da criança, de acordo com que ela vai sendo aceita, né? No meio familiar, né? Na escola, né? Enquanto ela começa a socializar, ela vai criando, né, algumas máscaras, né? Ela vai percebendo, né, que se eu for boazinha, né, se eu fizer determinadas coisas, eu tenho aprovação, eu tenho a autorização, né? Ou ao contrário, né? Se eu me comportar de uma outra maneira, eu sou repreendida, né? Eu sou criticada, enfim, né? Então, eu acho que isso é bem profundo, porque você pensa assim, tá, mas se é tão simples assim, né, eu fazer simplesmente aquilo que eu acho que eu devo, né, que é o que o meu coração pede, né, então seria fácil, teoricamente, né, mas não É, 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 né, não é tão simples assim, não é só o saber, né, de que você pode fazer, é como você vai lidar com isso, como você vai se sustentar, né? Como que você vai bancar, né, a tua necessidade, a tua escolha, enfim, a tua vontade, sem necessariamente ser a boazinha, por exemplo, né? Sem ter a pois é. máscara, né? E sim sendo você mesma, sem ter a aprovação do outro, né? Então, eu acho que a gente acaba confundindo, né, muito assim essa questão de autorização com a aprovação, com o reconhecimento, com a autoridade, né? Então, os pais, por exemplo, são figuras de autoridade para a gente, né? E a gente passa por muito tempo querendo, né, agradá-los de alguma forma, né? Ou não, ou sendo totalmente ao contrário, totalmente rebeldes a eles. Tudo que eles Sim, falam, você faz ao contrário, porque aí você, dependendo, né, de como você lida, né, com a situação ali, de como é, né, tua convivência com seus pais, né?
Então, ou você está querendo sempre agradar, ou você quer fazer o oposto, né? De justamente não acatar nada do que eles falam, né? Então, nisso tudo a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba vivendo nessas máscaras, nesses rótulos, né? E sem entender realmente aquilo que eu quero, aquilo que me aproxima da minha essência, da minha vontade e da minha autorização de bancar quem realmente eu sou. Sim. Não, é totalmente assim, e muitas vezes essa autorização que a gente depende, só depende de nós mesmos, acaba refletindo em vários aspectos da nossa vida, né? Até mesmo no aspecto financeiro, por exemplo, porque às vezes você fica esperando a aprovação de alguém, você tem a impressão que precisa dessa autorização, né, de quem quer que seja, e isso faz com que você fique travado ali esperando. E isso, a gente que trata muito essa questão energética, e isso energeticamente faz com que tudo fique parado ao seu redor, né? Então é aquela coisa do, nossa, mas não vai, não flui, né? Não consigo dinheiro, não consigo emprego, não consigo, porque a gente fica ali parado, esperando que o outro permita que a gente vá, que o outro autorize que a gente vá. E isso reflete em tudo na vida, porque quando você está parado esperando por alguém, esperando por alguma coisa, o universo entende que você não quer sair dali, né? Então ele te deixa ali onde você está. Então essa coisa da autorização, como você mesmo citou, Lê, é mais profundo no sentido de perceber isso, né? O quanto pode refletir em outros aspectos, essa coisa da gente às vezes esperar pela aprovação do outro, pela autorização do outro. Porque enquanto você fica ali estagnado, esperando que alguém fale, vá, né, eu te apoio, pode ir, o universo entende que enquanto você não ouvir isso, você não quer sair da onde você está. Então, a sua vida realmente vai ficar ali, daquele jeitinho como está. E não adianta a gente reclamar, né, que não consegue mudar, que as coisas não acontecem, porque, primeiro de tudo, é importante que a gente se autorize, né, a fazer as coisas, sem precisar que o outro nos autorize. Porque, como eu comentei logo no começo, às vezes essa autorização nunca vai vir de quem a gente está esperando, né? E não é uma questão de brigar ou de ser o rebelde, não, é simplesmente porque ou a pessoa às vezes nem percebeu, né? Ela não teve essa sensibilidade no sentido de ver o quanto você precisa da aprovação dela e ela não faz por mal, não é uma coisa. Ela simplesmente, ou então para ela, não é importante isso, né? Essa autorização que ela precisa te dar. Às vezes a gente espera as coisas das pessoas e as pessoas não dão esse valor no sentido desse peso que às vezes a gente tem, né? De esperar que elas nos aprovem, nos autorizem e para elas é indiferente, porque é a sua vida, né? Você pode fazer o que você quiser. Eu não preciso dessa, né, te aprovar ou te autorizar. A vida é sua, segue como você quiser. Mas às vezes a gente tem essa sensação, até falsa sensação, de que se o outro te aprova ou te autoriza, é como se ele gostasse da gente, né? Esse apoio dá a sensação de que, nossa, olha como ele se importa, ele ou ela, né? Ele se importa comigo, e a gente fica, às vezes, nessa necessidade, que no fundo é uma carência, né? Exato. A gente querer essa atenção do outro, de falar, não, não, eu te aprovo, eu te autorizo, vá, não, é assim mesmo, eu acho que você precisa ir mesmo por aí. E muitas vezes, como você comentou, vem lá da infância, né? Essa coisa do grupinho, de se eu fizer isso, eu estou dentro, se eu não fizer isso, não vão me chamar para festinha, não vão me chamar para isso, não vão. E mesmo em relação à família, né? Muitas vezes a gente vem de gerações que criança não fala, criança não fica aqui, criança senta em outra mesa, né? Então a gente fica sempre esperando o outro autorizar, né? Ou agora você fez tantos anos, você pode sentar com os adultos, né? Que a gente sempre ficou nessa espera. E isso acaba refletindo. Então é uma coisa que a gente queria refletir com vocês sobre isso, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas a minha vida está tão estagnada. E a gente fica está esperando que o outro nos autorize a fazer certas ações, né, tomar certas atitudes e que para o outro às vezes ele nem percebeu que você está ali esperando por isso,
né? exatamente. E você me fez pensar também, Cintia, né, em tudo que você trouxe, de que a gente mesmo, a gente coloca as pessoas no lugar errado, né? Os papéis hoje em dia estão, Exato, né, estão muito confusos, né, muito misturados, né? exatamente. E mesmo nós, né, em determinados papéis, eu, por exemplo, sou mãe, né, eu tenho 3 filhos, então eu mesma às vezes me coloco no papel errado de eu achar que o meu filho precisa da minha autorização para fazer determinadas coisas, né? Então, assim, qual que é o papel da mãe, né? O papel da mãe é nutrir, é estar ali apoiando, estar ali ao lado do filho, independente das decisões que ele tome. Claro que até certa idade, obviamente, a gente tem esse peso é maior, né? Mas assim, no sentido Sim, de com você certeza. É. conduzir, no sentido de você dar a base, no sentido de você, né, construir ali os valores, né? De certo, enfim, né? De certo e errado, enfim, né? Mas chega uma determinada hora, né? Um determinado momento que, né, que os filhos são adultos, que ele é responsável pela vida dele, né? E eu, né, ainda não passei por isso, né, mas vou chegar lá. E aí pensando, né, na minha relação com a minha mãe e tal, a gente percebe que em algumas famílias existe esse peso, né, essa necessidade de do pai estar os pais, né, estarem aprovando, estarem juntos né, na verdade, a partir do momento que a pessoa é adulta, né, ela tem que decidir por ela, né? Ela tem que fazer por Sim, ela, né? E isso a gente pode ampliar aí para todas as áreas da nossa vida, né? Profissional, né? Você pode perceber, né? Existem pessoas que estão ali esperando a validação do chefe, né? É, do companheiro, né? Do parceiro, né? E isso também tem um peso bastante importante, né? Então, assim, claro, existe a parceria, né? E essa parceria nas relações e o respeito, né? Ele deve existir. Mas a partir do momento em que você se apequena, né? Você fica escondido, né? sim, Amuado sim. para Torna dependente disso, né? É, exatamente, você achou a palavra certa, Cíntia. A partir do momento que você se torna dependente do outro, aí já está errado, aí já é um desequilíbrio, né? Não é uma coisa, sim, não é um relacionamento mais saudável, né? Então a gente vê muito, né? Realmente as pessoas não estando com os papéis corretos ou no lugar correto. E se você não está no lugar certo, você não tem a potência, né? A gente fala muito sim, isso, né? De lugar, né? Função e potência, né? Então, se você não está no lugar certo, na função certa, você perde potência, você não tem fica potência para impotente, exato. realizar, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente refletir também. Sim, com certeza, porque como você comentou, né? Por exemplo, a gente vive numa sociedade. É lógico que você está numa empresa, você tem que, para certas atitudes, você tem que ter autorização do seu chefe, um superior. É claro isso, né? Isso a gente não está discutindo nesse sentido, né? Que nem uma criança na escola tem, ó, né, a autoridade que são os professores Em e relação à quando hierarquia, você né? exatamente, quando você é criança, adolescente, você tem esse respeito, essa, né? Você precisa ter esse respeito em relação aos seus pais. Nesse sentido, não é essa autorização que a gente está se referindo, né? Porque isso é uma questão de respeito mesmo. Você tem que respeitar a hierarquia, você sabe, né? Até onde você pode ir. A gente está falando dessa autorização no sentido de, às vezes, a gente espera a aprovação do outro para fazer certas coisas, né? E fica nessa dependência mesmo. Ah, eu só faço se você aprovar, eu só vou se você me autorizar. E às vezes não é, a pessoa não precisa fazer, né? Só depende de você se autorizar a fazer isso. Mesmo que mais para frente você perceba, nossa, não era por aí, errei, estava, né, escolhi o caminho errado, estava com uma impressão e não deu certo, mas você foi, né? Você não ficou naquela espera do outro falar pode ir. E muitas vezes quando a gente segue o nosso coração, nunca dá errado, né? A chance de dar errado é praticamente zero, porque você está fazendo aquilo que, no fundo, é o que você está sentindo, né? E essa sensação da espera da aprovação do outro, muitas vezes atrasa a nossa vida, né? O Hum. fluxo de seguir.
eu digo até mais, gente, eu acho assim que enquanto mais cedo você errar, mais antes você corrige a rota, né? Exatamente, volta Em- para o fluxo certo, né? Exatamente. Então, não é uma questão de, mas e se eu fizer, eu vou quebrar a cara, isso, aquilo, né? Ó, claro, eu acho que os riscos estão aí para serem analisados, né? Mas não quer dizer que você vai simplesmente parar, bloquear e estagnar, né? E depois reclamar que nada acontece na sua vida, né? Então, Exato, se a exato. gente não se arrisca, também nada acontece. E se não deu certo, ok, é tudo aprendizado, né? Sim, Tudo na vida é aprendizado. Então, se você viu que para aquele caminho, né, fazendo daquela forma deu certo, então, opa, que pode fazer de diferente, né? Para que outro caminho que pode seguir. Então, quanto antes você fizer e ver que deu errado, mais tempo você tem para corrigir a rota e ir pro lugar certo, né? exatamente. E só mais uma coisinha que acho que a gente já deve estar indo mais para o finalzinho, né? Que fica claro que essa decisão que a gente toma, né, dessa não autorização que a gente precise, não é você ser grosseiro, né, você ser arrogante, você ser uma pessoa briguenta, né? Não é isso, porque a gente vive numa sociedade, a gente respeita um ao outro, ou deveria nos respeitar, né, um ao outro. Mas é essa coisa de não depender, não precisar esperar o outro falar faça ou não faça para você fazer ou não fazer, né? Ir ou não ir. É nesse sentido que a gente está falando, né? De se autorizar, que às vezes, muitas às vezes uma coisa mais simples, a pessoa não está satisfeita no emprego, quer sair do emprego, quer sair do emprego, está infeliz, mas espera alguém falar saia, faça, né? Tome a coragem. Às vezes a gente precisa aprovação do outro nesse sentido, né? E a gente vai ficando ali naquele lugar triste, fazendo aquela coisinha todos os dias, mas não, não, né? Ai, porque fulano não autorizou, Beltrano vai pensar o quê? É nesse sentido que a gente está falando, né? De se ouvir, de olhar para dentro, né? De ouvir realmente aquilo que a gente quer e sem ficar na dependência do outro. E assim a gente se respeita e respeita o outro também. Quando ele quiser mudar alguma coisa, a gente apoiar, né? Mas não precisar ficar naquela eu aprovo, você faz como eu quero, não, isso eu acho que você não deve fazer. Pode até sugerir, né? Como uma ajuda, mas a decisão final é sempre nossa, né? É sempre da pessoa que a gente convive, que a gente está perto. E essa autorização, às vezes, é muito confundida com se eu não fizer aquilo que ele concorda, não gosta de mim, né? Não me apoia, não me acolhe, e não é por aí, né? As pessoas são diferentes, pensam diferentes, né? Não significa que, às vezes, ir para caminhos diferentes, que elas não se gostam, né? Às vezes, simplesmente são outras escolhas, né? Independente, cada um tem um caminho a seguir. E essa autorização, às vezes, nos trava, né? Faz com que a gente fique ali paradinho num lugar sem avançar, sem evoluir, né? Energeticamente falando. É exatamente isso, É. gente. Por isso que é importante, né, a gente colocar as pessoas no lugar correto, Na né, com o função papel, certa, na função exatamente, certa, né, exatamente. com o seu papel certo para não dar esses gaps, assim, né, Esse falso poder, tanto para a gente como para o outro, né? é, Porque se a gente não está no lugar certo, com a função certa, fica essa falsa sensação, né? De eu posso isso, eu estou nessa função, mas que não é a função correta, né? E às vezes reflete tanto para o outro quanto para a gente, esse erro, né? No sentido da vida travar. exatamente. É isso aí. Eu acho que hoje era esse recadinho que a gente queria passar, né, Ale? A gente sabe que agora, esse finalzinho de ano, está todo mundo na correria e a gente só queria realmente fazer com que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, né? E então a gente vai ficando por aqui hoje. Obrigada, Lê, mais uma vez por esse bate-papo.
e a gente se vê então no próximo vídeo. E para você que curtiu, indique de repente esse vídeo para alguém que você acha que possa ajudar, né? Porque às vezes a pessoa não percebeu que está estagnado assim, porque fica esperando essa aprovação, essa autorização É de isso. alguém, né? E se você é novo aqui no canal, clica ali no sininho para ser avisado quando tiver um vídeo novo. E a gente vai ficando por aqui hoje, então. Obrigada mais Aí. uma vez, Ale. Até a próxima. Obrigada, Cíntia. Tchau, tchau. Até a próxima.